Paz do Senhor a todos, sou o pastor Abraão Muniz. Estamos aqui para mais uma pré-aula da nova lição do Programa de Educação Cristã Continuada, segundo trimestre de 2025, tratando sobre a carta aos Gálatas e a carta aos Efésios. Nossa lição é a lição de número 3, Gálatas 3, o cristão, a lei e a fé. É uma lição que tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, entender o perigo de começar na fé e terminar nas obras. Segundo objetivo, aprender com Abraão, que foi justificado pela fé. E o terceiro, saber que a fé nos torna filhos de Deus em Cristo Jesus. Nesse contexto dessa lição, da carta aos Gálatas, nós temos uma carta que foi escrita por Paulo após a sua primeira viagem. Por volta do ano 46 ele fez a sua primeira viagem, e a carta foi escrita por volta do ano 49, 50 aproximadamente. Possivelmente a primeira carta a ser escrita, a primeira carta paulina a ser escrita. Paulo, ele tinha passado pelo processo de conversão, tinha ficado um tempo em separado, e agora ele estava desenvolvendo um trabalho de pregar o evangelho. E ele saiu da Síria, de Antioquia da Síria, e se dirige para pregar o evangelho lá na região da Galácia. E lá ele planta 4 igrejas. A igreja de Derbe, a igreja de Listra, onde ele foi apedrejado, em uma situação específica, a igreja de Icônio e a igreja de Antioquia, esta Antioquia da Psídia, que era da região da Galácia, não é a mesma Antioquia da Síria. E nesse momento lá, nesse local, para essas pessoas, ele escreve depois uma carta, que é a carta aos Gálatas. Não é a uma igreja específica, é a uma região. Isso você já deve ter visto na lição anterior. Paulo agora escreve essa carta. A razão da carta era que tinha um pessoal judaizantes, que nós já vimos desde a lição da carta aos Coríntios, que esses judaizantes, eles pregavam um evangelho, eram fariseus, de certo modo eram fariseus, que pregavam um evangelho diferente, que dizia o seguinte: tudo bem, vocês aceitaram a Cristo, mas não é só Cristo, é Cristo e mais alguma coisa. É Cristo mais a circuncisão, é Cristo mais a lei cerimonial, a lei de Moisés. Então era Cristo mais alguma coisa. Era uma espécie de sinergismo, era juntar as duas coisas para poder ser salvo. Se você tivesse um e não tivesse o outro, você não era salvo. Se você tivesse aceitado a Cristo, se aquelas pessoas tivessem aceitado a Cristo, mas não cumprisse a lei de Moisés, não seria salvo. Se eles tivessem aceitado a Cristo, mas não fossem circuncidados, não seriam salvos. Isso era o que os judaizantes pregavam. E Paulo escreveu essa carta para combater isso aí. Nessa lição de número 3, nós temos aqui o textual trazendo uma questão bem interessante, que é Gálatas capítulo 3, versículo 2. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E a verdade prática diz assim: enquanto a lei mostra ao homem sua condição pecaminosa, o evangelho da graça lhe dá a remissão dos pecados. É interessante que os judeus, eles não admitiam Cristo para os gentios. Eles até admitiam que Cristo poderia ser o Salvador, até aceitavam a mensagem do evangelho, alguns deles, mas eles não, era difícil essa ideia de que Cristo também era para os gentios. Paulo pregar o evangelho, tudo bem, mas Paulo pregar o evangelho, dizer que Cristo era para os gentios, não, isso feria o orgulho dos judeus, porque Cristo era só deles, a promessa era só para eles. Nosso primeiro subtópico vai falar sobre a insensatez dos Gálatas. Nosso primeiro subtópico está no capítulo 3 e o versículo 1. Convertidos, mas não convictos. A leitura diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Paulo está chegando aqui e chegando forte na igreja da Galácia. Ele começa logo dizendo: vocês são insensatos, vocês são loucos, o que está acontecendo com vocês? Eu preguei o evangelho para vocês e agora o que aconteceu com vocês? Vocês foram fascinados por quem? Em que vocês viram, muitos de vocês viram Cristo ser crucificado e agora vocês estão passando para outro lado, tendo outro pensamento. E aquilo que eu ensinei a vocês, como é que fica?
A situação dos crentes da Galácia era um tanto complicada. Por quê? Porque, novamente, os judaizantes, aquele que nós observamos lá na carta aos Coríntios, que estudamos em segunda carta de Paulo aos Coríntios, de novo eles aparecem lá. E eles começam a pregar um evangelho que Paulo vai dizer que é um evangelho que não é verdadeiro. E isso tem muito a ver com a gente. Porque eu até digo para você, professor, faça um questionamento com o seu aluno. Qual o grau de convicção que ele tem? Até que ponto o seu aluno está convicto do evangelho que ele tem aceitado, do Cristo que ele tem aceitado, do que ele tem feito na vida cristã? Até que ponto ele está convicto, até que ponto ele está seguro? Porque os crentes da Galácia, eles não estavam tão seguros assim. Eles tinham recebido um evangelho, recebido de forma correta, mas eles estavam seduzidos por outras ideias. Veio um pessoal dizendo lá uma coisa diferente e eles acreditaram. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, a gente vai observar que Paulo prega Cristo crucificado. Ele mesmo diz, eu prego Cristo crucificado. E eles viram esse Cristo crucificado, muitos deles. E agora eles misturavam Cristo com os ritos da lei, com práticas da lei. E é interessante a gente destacar uma situação. Tem muita gente hoje pregando isso, pregando que prega Cristo, mas também prega que você tem que fazer algumas coisas. Se você não der o dízimo dessa ou daquela forma, você não vai para o céu, você não tem salvação. Se você não for batizado dessa ou daquela forma, você não tem salvação. Se você não tiver ganho X almas, tantas almas, você não tem salvação. Não que essas coisas não sejam importantes, elas são importantes, são muito importantes, mas elas não definem salvação. E era isso que acontecia lá. Eles estavam dizendo que o que definia a salvação não era só aceitar a Cristo, não era só a obra de Cristo na cruz, mas era a obra de Cristo na cruz e mais alguma coisa. E não é. Mais uma vez, chama atenção para hoje. Hoje isso está acontecendo. Gente dizendo que algumas coisas são fundamentais para a salvação, mas é só a obra de Cristo e ponto. No nosso segundo subtópico, nós vamos tratar sobre saindo do espírito para a carne. Nossa referência é o versículo 3 do capítulo 3. Diz assim, sois assim insensatos que, tendo começado no espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Aqui é Paulo seguindo a sua linha de pensamento, o seu ritmo, que ele imprimiu aqui no versículo 1. Ele disse, ó Gálatas insensatos, desequilibrados, loucos, o que fascinou vocês a trocarem de evangelho, trocarem de boas novas para um falso evangelho? A gente vai observar no versículo 2 que ele destaca o seguinte, ele pergunta para os crentes da Galácia, vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como é que vocês receberam o Espírito Santo? Foi cumprindo a lei ou foi eu pregando para vocês acerca do evangelho, da pregação da fé? Porque agora vocês estão saindo, trocando de lugar, vocês estão deixando o Espírito e se aperfeiçoando na carne. Então, o que está acontecendo com vocês? A gente vai observar aqui que Paulo está perguntando para ele, vocês entenderam, vocês aceitaram o evangelho e agora vocês voltam a viver pela carne, como antes. Vocês aceitaram o Espírito Santo e agora estão vivendo como antes, porque pregaram para vocês alguma coisa diferente, pregaram para vocês que não é só a morte de Cristo na cruz, é também a circuncisão, não é só a morte de Cristo na cruz, é também a lei cerimonial, a lei de Moisés, é Cristo mais alguma coisa que produz salvação? A gente vai entender. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. E era isso que Paulo questionava com eles. Vocês receberam o Espírito Santo. O que vocês estão mudando de lado agora? Porque vieram com uma conversa para vocês, disseram para vocês que vocês, que no céu só vai caber, trazendo para hoje agora, contextualizando, que no céu só vai caber 144 mil e que vocês têm que estar entre esses 144 mil, mas vocês só vão estar entre esses 144 mil se vocês fizerem tal coisa, fizerem isso ou aquilo.
Ele está questionando sobre o verdadeiro evangelho sendo largado pelo falso evangelho. Eu sempre digo, contextualizando para hoje, temos que aplicar essa mensagem para os nossos dias, para hoje. Tem um bocado de gente aí pregando outras coisas, associando com o evangelho verdadeiro, dizendo que é fundamental para a salvação, que sem essas coisas não se pode ser salvo. Mas a palavra de Deus diz que não. É somente a fé no sacrifício de Cristo, não tem obras. A obra é consequência de termos aceitado a Cristo e recebermos o Espírito em nossa vida, o Espírito Santo, e vivermos uma vida de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos produzir obras, isso aí é resultado. Mas as obras, como elemento inicial, não produzem a salvação. E ele diz mais no versículo 4, olha, vocês foram até perseguidos por causa do Evangelho. E agora vocês, como se isso não valesse de nada, vocês agora passam para outro lado? O que está havendo com vocês? O que eu deixei de fazer? Nós podemos observar que, assim como o povo da época, como os crentes da Galácia, das 4 igrejas da região da Galácia, nós às vezes também nos tornamos cristãos quando aceitamos, quando abraçamos o Evangelho. Isso aí é óbvio, assim como os crentes da Galácia e todos os outros. Mas nós também nos tornamos insensatos, loucos, desequilibrados, quando nós desprezamos o evangelho simples. Porque o evangelho que Paulo pregava era um evangelho simples. Não tinha outras coisas. E agora, quando nós desprezamos o evangelho simples para abraçar outro evangelho que agrega o sacrifício de Cristo e mais alguma coisa, como eu disse lá no primeiro tópico, o sacrifício de Cristo e qualquer que seja outra coisa envolvida com obras, nós estamos trocando o evangelho simples, puro, sadio, como disse C.S. Lewis, o evangelho puro e simples, por um evangelho misturado, adulterado, e que não produz salvação. Indo para o nosso próximo subtópico, o subtópico 3, tudo é pela fé. E a base bíblica é o versículo 5 do capítulo 3. Diz assim, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, ou faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé. Paulo continua no mesmo ritmo, digamos assim, colocando os crentes da Galácia na parede. O que é que está havendo com vocês? O que é que vocês estão fazendo da vida cristã de vocês? Porventura, será que aquele que concede para vocês, que deu para vocês o Espírito Santo, aquele quem? Deus. Foi Deus que concedeu o Espírito Santo a eles. Aquele que concede o Espírito Santo a vocês e que opera milagres em vocês. Que milagres? Consideremos aqui esses milagres, o milagre da salvação, inicialmente. Outras coisas podem acontecer, outras maravilhas Deus pode operar nas nossas vidas. Outras coisas Deus pode fazer por nós, outras coisas no sentido de bênçãos materiais Deus pode nos conceder e tantas outras coisas. Mas o contexto aqui direto ele está falando de salvação. Vocês foram resgatados, vocês foram salvos. Deus concedeu para vocês o Espírito Santo. E nós recebemos o Espírito Santo de Deus quando nós aceitamos a Cristo. Então, quando temos a salvação, quando recebemos a salvação. Então, aquele que concedeu o Espírito, aquele que em Deus concede o Espírito e opera milagres em vocês, o milagre da salvação. Porventura, será que ele fez isso pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Era para os crentes da Galácia pensarem, raciocinarem. É para nós também pensarmos. E isso que Deus fez por nós foi porque nós primeiro demos a ele, para que ele depois desse a nós. É como se Deus fosse um Deus qualquer, ou um ídolo, e nós levássemos para ele a nossa oferenda, e depois ele nos recompensasse. Mas não, é o contrário. A gente vai observar que as demais religiões sempre dizem assim, e você pode conferir isso aí. As demais religiões sempre dizem, faça isso, isso e isso, que você vai receber isso e tal coisa. Com o cristianismo, e fundamentalmente a religião, o cristianismo verdadeiro, não é assim que funciona. Cristo oferece a salvação, traz a salvação, e agora eu tenho que viver uma vida correta com Deus. Então, primeiro ele me oferece, depois ele pede que eu viva uma vida correta, diferente das outras situações que primeiro pedem que eu faça, para que depois eu receba.
Não, ele faz diferente. Ele primeiro me disponibiliza, me dá a salvação. Agora diz, vive corretamente. Então, eles estavam fazendo diferente. Eles estavam agora voltando para outro modo de vida do qual eles já tinham saído. E Paulo pergunta, Deus que operou a salvação em vocês fez isso por causa da lei? Porque vocês primeiro tiveram que levar um sacrifício lá? Ou foi por causa da pregação da fé? É claro que foi pela pregação da fé. As coisas que Deus faz por nós, por mim, por você, e fundamentalmente a salvação, isso deve ser o primeiro pensamento do cristão. O principal milagre, a principal coisa que Deus faz, a principal coisa que o crente precisa querer ter de Deus é a salvação. Outras coisas podem vir depois. Eu disse, podem vir depois. Essas coisas foram feitas porque pela pregação da fé, porque o Espírito Santo nos convenceu, nos fez ver quem nós éramos, ou será que foi pelos ritos, pelas práticas da lei, pelos ritos de hoje? E hoje nós temos algumas práticas que são muito relativas a essas práticas da lei que o povo, que os judaizantes pregavam. Hoje, às vezes não, com muita frequência, nós somos ensinados de muitas formas, em muitos lugares, e na internet principalmente, mas não é só na internet, nos púlpitos também, somos ensinados a cumprir ritos. Fazer isso, fazer aquilo, e eu cumpro o rito, eu cumpro uma prática, que não é exatamente a prática de vida cristã, mas eu cumpro uma prática qualquer, eu faço isso ou aquilo, porque eu fiz isso ou aquilo, eu sou abençoado. Eu recebi um carro, eu ganhei um carro de Deus, eu ganhei uma casa, eu ganhei sei lá o que, não sei mais o que, não sei mais o que, porque eu cumpro os ritos de Deus, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço mais alguma coisa, porque eu jejuo 7 vezes na semana, 7 dias na semana, porque eu faço campanha X, campanha Y, porque eu faço uma série de coisas. E por isso eu digo que recebo. Agora, o outro não recebe, você não recebe porque você não cumpre os ritos que eu cumpro. Temos que atentar para isso. Era isso que era pregado. Os judaizantes diziam, olha, vocês não estão fazendo certo, vocês precisam ser igual nós. Nós cumprimos esses ritos aqui, nós somos circuncidados, nós cumprimos a lei de Moisés, nós cumprimos essa sequência de ritos aqui. E se vocês não fizerem isso, vocês não serão salvos. Acontece da mesma forma hoje. E temos que estar atentos a essas situações, porque esses ritos acabam nos desviando do verdadeiro evangelho. Destaque isso com seu aluno, professor. A importância de estar atento a essas situações maliciosas dos ritos que nos afastam do verdadeiro evangelho, nos afastam da salvação em Cristo Jesus. Quando nos apercebermos, não sabemos mais nem onde estamos. Antes de começar o nosso próximo tópico, que é o tópico 2, eu quero lembrar você, se esse conteúdo tem sido bom para você, tem lhe ajudado, então compartilhe com outra pessoa, divida com outro, dê um ok para esse conteúdo e peço também que você, se não é inscrito nesse canal, se inscreva. O objetivo desse canal é ser um suporte para a Escola Bíblica Dominical, para professor da Escola Bíblica, para alunos e quem quer que eu assista, para que tenhamos uma compreensão maior dentro da misericórdia que Deus nos dispensa, da graça de Deus, e entendermos e explicarmos talvez melhor o assunto tratado na Escola Bíblica Dominical. Indo para o nosso próximo tópico, que, como já disse, é o tópico 2, ele vai tratar sobre o exemplo de Abraão. E aí nós temos nosso primeiro subtópico, com base no versículo 6 do capítulo 3, que traz como título Abraão foi justificado pela fé. Diz assim, o versículo 6. É o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo agora está colocando, continuando com a explicação, porque ele diz lá no versículo 5, que é o nosso último subtópico que vemos, que é tudo é pela fé, ele disse, aquele Deus que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura faz isso pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E agora ele vai dizer no versículo 6, é o caso de Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu em Deus e isso foi atribuído, foi colocado, digamos assim, na conta dele, para que ele fosse justificado por Deus, para que ele fosse aceito por Deus. E aí uma pergunta interessante que a gente pode levantar aqui é, como é que os antigos foram salvos? As pessoas que vieram antes de Cristo, como é que eles foram salvos? Abraão está nesse meio aqui.
E o versículo que nós lemos diz que ele foi salvo, que ele foi justificado por meio da fé em Deus. Isso foi atribuído, isso foi imputado a ele para que ele fosse justificado, para que ele fosse salvo. Como é que esse pessoal foi salvo? Exatamente, não só Abraão, mas tantos outros. E aí nós temos vários nomes, Isaac, Jacó, Gideão. Nós podemos ir lá para os heróis da fé. Eles foram salvos olhando para Cristo. Eles trabalhavam na esperança da salvação. Vamos observar lá no capítulo 11 de Hebreus isso. Abraão creu em Deus, ele creu que Deus poderia fazer o impossível. Ele acreditou na promessa de Deus. A fé que ele teve foi suficiente para salvá-lo, para que ele fosse justificado, assim como os heróis da fé. A gente vai observar lá em Hebreus, no capítulo 11, um texto bem interessante, uma explicação bem interessante. Olha só o que diz no capítulo 13 do versículo 11 de Hebreus. No capítulo 11 de Hebreus. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmo. Eles morreram nessa esperança. Nós temos aqui em Gênesis também, capítulo 15, versículo 16, Deus dizendo para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, que Deus iria abençoá-lo grandiosamente. Mas ele podia pensar assim, mas como, Abraão, como isso poderá acontecer? Eu já tenho 85 anos, minha mulher é estéril, isso nunca pode acontecer, isto é impossível. Mas ele não pensou assim. Ele acreditou na promessa de Deus, que ele seria pai de uma grande nação, mesmo partindo do impossível, ele acreditou. E foi exatamente isso, acreditar no impossível, no que ele não estava enxergando. Mas pela palavra do Senhor, ele acredita nisso, Abraão acredita nisso. Isso deu para ele o crédito, vamos dizer assim, para explicar melhor, o que ele precisava, a fé que ele precisava ter em Deus para que ele pudesse ter a salvação, ter esse acesso à salvação, essa justificação. Ele creu em Deus e aí ele teve a sua salvação confirmada, chancelada por Deus. Por quê? Porque ele creu no impossível, e por isso ele foi justificado. Por meio de quê? Da fé. A justificação é pela fé. E Romanos deixa isso muito claro. Trabalha de maneira extraordinária isso. Paulo trabalha isso em Romanos de maneira extraordinária. Que a justificação é pela fé. As pessoas de antes de Cristo foram salvas pela fé, na esperança, olhando para o futuro, que Cristo viria, que a promessa se cumpriria, que Cristo apareceria, o descendente, que é a promessa de Deus. Eles foram salvos olhando para o futuro, para Cristo. E nós, hoje, somos salvos olhando para trás, para a cruz de Cristo, 2000 anos atrás. Assim ocorreu a salvação daquele povo antes de Cristo, e assim ocorre a nossa salvação. Todo mundo olhando para Cristo. Os que vieram antes olhavam para depois, para o futuro. Nós que viemos depois de Cristo, olhamos para Cristo, para a cruz, para o passado onde Cristo foi crucificado há 2000 anos atrás. O nosso próximo subtópico é o subtópico 3. E ele vai tratar sobre os verdadeiros filhos de Abraão. A nossa base é o versículo 7. Diz assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Olha só esse versículo. Paulo disse aqui no versículo 6 que Abraão era o exemplo de fé que ele estava citando, de alguém que foi justificado pela fé. E agora ele diz, olha no versículo 7, fiquem sabendo de uma coisa, crentes da Galácia. Esse pessoal está pregando aí para vocês um evangelho dizendo que não precisa a fé, dizendo que a fé não é o ponto mais importante, dizendo que a fé não é tudo, é a fé e mais alguma coisa, é a fé e mais a circuncisão, é a fé e mais a lei de Moisés, é a fé e mais algum rito qualquer aí. Eu vou dizer para vocês, olha, fiquem sabendo que os que são da fé são os filhos de Abraão, não são os que são dos ritos. Não é cumprir isso, aquilo, não.
O que salva é a fé em Cristo. E a fé em Cristo me faz produzir, me faz ter obras. Mas eu não preciso e nem devo praticar obras, boas obras, para ter a salvação. Não, não é assim que funciona. Era isso que ele dizia para os crentes da Galácia. Isso é muito atual. Isso é totalmente hoje. O povo judeu, ele achava que por ele ter recebido a lei, a salvação era para eles. Eles entendiam que a salvação era para eles. Mas não era assim que funcionava. Abraão foi salvo pela fé em Deus. Eu já falei isso, Gênesis capítulo 15, versículo 16, versículo 6, essa é a referência. Logo, no contexto espiritual, os salvos pela fé, que fique bem claro, são os filhos, são os descendentes de Abraão. Porque o povo judeu achava que, por eles serem descendentes de Abraão, Deus daria tratamento especial para eles, e eles não seriam alcançados por situações complicadas de perder salvação, de ficar afastados de Deus. Mas aqui, Paulo está falando de fé, que a salvação é pela fé. Ele diz, olha, Abraão, o próprio Abraão foi salvo pela fé. Não é por isso, e se ele foi salvo pela fé, vocês vão ser salvos pelas obras? Vocês são melhores que eles? Não, ele foi salvo pela fé. Abraão foi salvo pela fé e pela fé em Deus. E, como disse Gênesis capítulo 15, versículo 6, deixa isso muito claro, que por meio de Abraão viria uma descendência, a promessa se cumpriria, e essa promessa alcançaria as outras pessoas, os gentios, nós. O contexto, então, espiritual vai dizer que os gentios que aceitam a Cristo agora são filhos de Abraão. Os judeus que aceitam a Cristo agora são filhos de Abraão. E os judeus não conseguiam digerir essa ideia de gentio ser filho de Abraão. Para eles, o evangelho era só para eles. Jesus era só para eles e para mais ninguém. Eles ainda estavam presos à ideia da lei de que o evangelho, que Cristo não viria para outras pessoas, somente para eles. Mas aqui Paulo está dizendo, não, agora o evangelho é para todo mundo. Quando o Senhor diz, quando Deus fala para Abraão, olha, tu vai ser pai de uma grande nação, tu vai ser pai de muita gente, muitas nações serão abençoadas em ti. Nós estávamos ali incluídos. Então, no sentido espiritual, Paulo está dizendo, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, os salvos, os que aceitam Cristo, esses são filhos de Abraão. Sejam eles gentios, sejam eles judeus, aceitou a Cristo, viveu uma vida correta, são filhos de Abraão. E esses filhos de Abraão são a igreja. E aqui eu não estou falando de igreja placa denominacional. Eu estou falando do grupo separado por Deus, para ir para o céu, para ter acesso ao céu. Igreja, vamos dizer assim, invisível. Esses são os filhos de Abraão. E aí devem estar eu, você, todos nós. Devemos estar incluídos, porque sendo salvos pela fé, não ficando preso a ritos, mas procurando manter a salvação pela fé em Cristo, nós temos esse espaço na igreja de Deus, no grupo dos filhos de Abraão. Indo para o nosso próximo subtópico, nós temos aqui o subtópico 3, fala da justificação dos gentios. O versículo 8 diz assim, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Então, a gente vai observar aqui outra situação bem interessante. O versículo 20, capítulo 22 e o versículo 18 de Gênesis também deixa muito claro que essas nações seriam benditas por meio de Abraão, benditas em Cristo. Abraão era como se fosse a origem dessa promessa, porque Cristo viria por meio de Abraão. E a gente tem aqui uma coisa muito clara. Deus, por meio da Escritura, ele vai justificar pela fé os gentios. Não é comentário de quem escreveu a revista, não. Isso aqui é texto bíblico. É o versículo 8 do capítulo 3 da carta aos Gálatas. Ele diz, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Previu como? Onde? Exatamente aqui. Olha o versículo 22 dizendo que muitas nações seriam benditas por meio de Abraão, por meio da descendência de Abraão, por meio da promessa feita a Abraão, por meio
do descendente de Abraão. Quem é? Do próprio Cristo. E estava sendo dito desde aí que nós seríamos alcançados pela salvação, que nós não ficaríamos de fora, que os gentios seriam alcançados. E então, Deus prenunciou o evangelho a Abraão. É Deus pregando o evangelho para Abraão, dizendo que os gentios, que todo mundo seria alcançado pelo evangelho, inclusive os gentios. E disse mais, em ti serão abençoados todos os povos, por meio de Abraão. O evangelho foi prenunciado, foi anunciado primeiramente lá a Abraão, e o plano de Deus para nos salvar já estava ali. Cristo é o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Quando Deus faz a promessa a Abraão, ele está fazendo essa promessa a Cristo, por meio de Cristo. Está dizendo, olha, em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Em ti, meu filho Jesus Cristo, serão benditas todas as nações da terra, porque Cristo nasceria da descendência de Abraão. Então é importante a gente entender esse detalhe e saber que, mas e se Cristo, se os judeus tivessem aceitado a Cristo, como diz lá em João, seremos perdidos? Não, seremos perdidos não. O plano de salvação já nos incluía desde o começo. Você deve até, sugiro a você, professor, que levante essa questão com o seu aluno. Pergunte a ele como é que ele entende isso. Se Cristo não tivesse, se os judeus tivessem aceitado a Cristo, o que ele acha que aconteceria? Estaríamos fora? Não seríamos alcançados pelo Evangelho? Questione isso com ele, porque isso pode ser uma dúvida na cabeça de muitos alunos. O nosso terceiro tópico vai tratar sobre a finalidade da lei. Para que a lei foi feita? Nosso primeiro subtópico diz assim, a lei mostra a transgressão. Nossa base bíblica é o versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Nós temos aqui Paulo explicando para os crentes da Galácia o seguinte, olha, essa lei que estão falando para vocês aí, que vocês têm que cumprir a lei, além do sacrifício de Cristo, tem que cumprir a lei, qual foi a razão dela? A razão dela foi por causa dos pecados das pessoas, das transgressões. Quando a gente vai lá para Romanos capítulo 13, versículo 20, a gente vai observar o próprio Paulo dizendo para os crentes de Roma, dizendo assim, olha, a lei, ela existe por causa do pecado, ela veio para mostrar o pecado, para expor o pecado. O pecado já existia desde Adão, mas como não havia algo que regulamentasse, digamos assim, o pecado, dissesse que o pecado era pecado, algo escrito, artigo tal, dizendo que o pecado é pecado, então ele estava aí como que, de certo modo, grosseiramente, sem um controle de algo que dissesse que aquilo ali era pecado. Mas aí então Deus coloca atrás a lei. E a lei vem dando um nome ao pecado, dizendo tal prática é correta, tal prática é pecaminosa, não deve ser praticada, ela tem consequências essas ou aquelas. Então a lei veio para mostrar o pecado. É isso que a gente tem lá em Romanos capítulo 13, versículo 20. Mas quando a gente vai para Romanos capítulo 5, versículo 13 e o versículo 20, a gente vai dizer que o pecado, onde ele estava, onde ele cresceu, onde ele estava aumentando, onde ele aumentou, também aumentou a graça de Deus. Então, o pecado estava ali, a lei veio para segurar, como uma barreira de contenção para os ímpetos da natureza pecaminosa do homem. É isso que ele quer dizer com a finalidade da lei, e que a lei já existia, ela veio para mostrar que o homem é pecador e que ele não pode, de forma nenhuma, não podia e não pode cumprir a lei. E aí tinha a promessa feita lá a Abraão, e essa promessa é Cristo, por isso que a lei, Paulo não prega a lei, ele prega o evangelho pós-lei, vamos dizer assim. E quem era salvo pela fé neste evangelho não estava mais ligado à lei. Por isso ele combatia os judaizantes que diziam que era preciso, além do evangelho, ter a lei, cumprir a lei de Moisés, fazer a circuncisão, coisa desse tipo. A gente tem aqui, então, um detalhe
bem interessante que os judeus eles receberam a lei de Deus lá no Sinai, no deserto, e porque eles tinham a lei de Deus, eles tinham esse contato da lei, e isso era importante demais para eles, eles entendiam, eles achavam que por eles terem a lei de Deus e cumprir, fazer aquelas obras lá, eles tinham a salvação. Estava tudo certo para eles e que Deus era só deles. Eles tinham o monopólio de Deus, o monopólio do céu, da salvação, da vida com Deus, de Jeová. Aí a lei virou uma espécie de degrau para o céu. A gente tem isso muito claro aqui em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 3, ele deixa isso de maneira muito óbvia, dizendo assim, ó, pois eles não conhecem a maneira como Deus justifica as pessoas. E assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Usam a lei como uma escada, como um meio para chegar a Deus, um meio para ter a salvação. Mas a lei, Paulo diz claramente, a lei não veio para a salvação, veio para mostrar a condição do homem, mostrar o pecado, expor o pecado, dar um nome para ele. Mas a lei tem uma coisa boa, bem interessante também para nós, porque no versículo, ainda na carta aos Gálatas, capítulo 3, o versículo 23, diz assim, mas antes que chegasse o tempo da fé, antes que Cristo chegasse com o evangelho da fé, nós éramos prisioneiros da lei, sim, vivíamos embaixo da lei, os seres humanos viviam embaixo da lei, o povo de Moisés vivia embaixo da lei, e os gentios também, porque eram servos do pecado, escravos do pecado. Vivemos como prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé, até que chegasse o evangelho, revelada a fé que havia de vir, o Cristo que havia de vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser justificados por Deus por meio da fé. O que a lei fazia? Ela tomava conta de nós, era um aio, era uma espécie de pedagogo, era alguém que conduzia, que ensinava, que controlava o homem. Imagina o homem sem a lei. Ficava por sua conta e risco. E para ele não tinha risco. Essa é a importância de entendermos que a lei não se aplica mais aos que estão embaixo da graça, salvos pela fé do evangelho. A lei não se aplica mais. Tenhamos cuidado, nós, crentes, cristãos, crentes, que nos esforçamos para ser crentes autênticos, verdadeiros. Tenhamos cuidado com os ritos, com essas pontas de lei que aparecem aqui ou acolá, para que eles não nos atrapalhem a caminhada para o céu, porque os ritos não nos levam ao céu. O que nos leva ao céu, o que nos concede salvação é a fé em Cristo, é o sacrifício de Cristo, é viver uma vida correta de acordo com a vontade de Deus e não os ritos. E tem muito crente preso a ritos, a práticas simples, práticas religiosas, a prática pela prática mesmo, ou a prática para ter alguma coisa, ainda querendo oferecer a Deus para que Deus dê de volta. E nós temos a Bíblia, a própria Bíblia dizendo quem foi que deu alguma coisa para Deus para depois receber. Não, é Ele quem primeiro nos dá. E é isso que Paulo prega aqui, nesse evangelho, no verdadeiro evangelho. Vamos ao nosso próximo subtópico, que é o subtópico 2, e ele vai dizer, a lei não invalida a promessa. É o versículo 21. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, dar justiça, na verdade, seria procedente da lei. O que ele quer dizer aqui? Não troque a promessa por ritos. Não troque a salvação por práticas religiosas. É isso que está dizendo. Deus fez uma aliança com Abraão. A lei só veio 430 anos depois. E essa lei que veio depois não quebra a aliança. Está escrito aqui no versículo 17. Paulo escreveu aqui. Portanto, ela não pode anular a promessa. A promessa qual era? Que viria o Salvador. O próprio Deus falou a Abraão, olha, de ti tu vai ser pai de uma grande nação e as nações serão benditas em ti. Não exatamente, diretamente em Abraão, mas em Cristo, que seria da descendência de Abraão. E o questionamento era, mas olha,
Depois veio a lei e o questionamento dos judaizantes. A lei veio depois da promessa. Portanto, ela anulou a promessa. Agora, o que vale é a lei. Paulo vai dizer, não, a promessa continua valendo, porque a promessa é Cristo e ela veio se cumprir depois da lei. Depois da lei, ela veio se cumprir. A promessa é Cristo. Ele fala, é porventura a lei invalida a promessa de Deus? Ele pergunta, de modo nenhum. Porque se fosse feita uma lei que pudesse dar vida, dar justiça, na verdade, essa lei vinha, essa lei, ela viria da própria lei de Moisés. Era como se fosse um apêndice colocando aqui, olha, a lei diz que isso aqui é pecado, mas eu vou criar aqui dentro da lei mais alguma coisa. Não foi criado dentro da lei. Anulou a lei. Com a chegada de Cristo, a lei é anulada. É isso que ele está dizendo. Se anulava a promessa de Deus, nós nunca seríamos alcançados. Você não seria alcançado. Os gentios não seriam alcançados. Os judeus não seriam alcançados pelo evangelho. Ainda hoje estariam vivendo todo mundo embaixo da lei, todos os judeus. Mas o Senhor anulou a lei com a promessa, com Cristo chegando. Não esqueça disso, a promessa refere-se a Cristo. O descendente é Cristo. Nosso próximo subtópico é o subtópico 3. E ele fala aqui, a lei aponta para Cristo. O versículo 24 é a nossa referência, nossa base bíblica. Diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei nos serviu de condutor, de ensinador, de certo modo, de barreira de contenção, para conter os ímpetos da natureza pecaminosa do homem. A gente tem aqui, pode observar aqui que agora Cristo chegou e ele é a promessa, esse próprio Cristo é a promessa, e quando ele chega, como já disse antes, a lei para de ser utilizada, ela perde a sua importância como barreira de contenção, porque agora não há mais necessidade. Agora chegou Cristo, o descendente, a promessa, e aí nós não precisamos mais da lei. Agora nós temos a fé, o evangelho da fé. Lembra que Abraão foi salvo pelo evangelho da fé? Que o próprio Deus falou para ele, e ele teve fé em Deus, e isso foi imputado, foi atribuído a ele para a sua justificação. E tanto ele quanto os outros heróis da fé viveram a mesma situação. Então, agora fomos justificados por meio da fé. A lei nos segura até chegar Cristo. Segura o ser humano até chegar Cristo. Quando Cristo chega, não há mais necessidade da barreira de contenção, porque agora Cristo é a nossa forma, o nosso meio de salvação. Ele é a nossa forma de sermos justificados, de sermos aceitos por Deus. Nossa aplicação pessoal traz o seguinte: o evangelho da graça gera no cristão a consciência de que ele não é salvo por aquilo que faz, mas por aquilo que Jesus já fez de forma plena e definitiva. O evangelho da graça, o evangelho que Paulo prega, que ele diz que não se envergonha porque ele é salvação, ele é poder de Deus para todo aquele que crê. O evangelho da graça, porque é do favor de Deus, porque é um evangelho que nos dá o que nós não merecíamos. Isso é a graça. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez de forma plena, não precisa mais completar, é pleno, é total, vamos dizer assim, é o copo cheio, não está pela metade, é cheio, não dá para colocar mais nada para acrescentar, para salvar. É definitivo, é para sempre, é questão fechada. É o plano de Deus que começou, continuou e finalizou, teve a sua execução em Cristo Jesus na cruz. Obrigado por estar conosco. Mais uma vez eu convido você a, se esse conteúdo tem sido importante para você, compartilhe com alguém, dê um ok neste conteúdo. E se não é inscrito ainda, se inscreva, porque isso é importante para que os objetivos deste canal de ser um suporte para a escola bíblica dominical, naquilo que alguém possa precisar. Esperamos ter sido útil e que tenhamos uma boa aula na escola dominical. Muito obrigado.